Eu falei um monte de coisa, mas eu estava mudo. Ei, legal. Então deixa eu fazer minha entrada de novo. Calma aí. Seja bem-vindo, meus queridos e minhas queridas, a mais uma audiografia. Boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março, quase terminando o mês, graças a Deus, né? Um quarto do ano já se foi. E começa mais uma tarde maravilhosa aqui em Goiânia. Espero que você esteja muito bem, com muita saúde, com muita paz, com muita felicidade, que é o que realmente importa nesses tempos, né? Bom, então depois de ter sido tapeado pelo computador aqui, bom dia para vocês. Bom dia, Nicole. Bom dia, Maria. Bom dia, Bruno. Bom dia, Vitor. Bom dia, Natália. Bom dia, Isadora. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Natália. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia, Isadora. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Isadora Terencio. Bom dia, Manuela. Bom dia, Sofia. Bom dia, Davi. Bom dia, Gabriel. Gabriel Luiz, Gabriel Borges, bom dia, Ana Júlia, perdão, ia falar Ana Luísa. Ana Júlia, bom dia, Matheus, bom dia, Clara, bom dia, João, bom dia, Helena, bom dia, Maria Aguilar. Bom dia para todos vocês, meus queridos, muito obrigado pelo desejo de bom dia. Eu espero que realmente seja um ótimo dia para todos nós, né? De uma ótima semana, que uma semana, graças a Deus, curta, né? Ótimo, isso é maravilhoso. Começar a semana sabendo que ela é curta, que ela é menorzinha, é bom demais. Lembrando que tem feriadão, né? Feriadão, queridos, graças a Deus. Lembrando que também a prova está chegando e eu gosto de ovo de Páscoa sabor chocolate. Chocolate negro, principalmente, beleza? Só para dar a dica. Brincadeira, viu, queridos? Deixa eu colocar aqui o chat de vocês do lado. E colocar isso aqui também, tá? Pessoal, só um minutinho, eu vou mutar aqui meu microfone, que eu vou ter que dar um grito rapidinho ali, só porque pedi para minha esposa trazer água para mim, que minha garganta já foi embora, tá? Um minutinho, rapidinho. Tava pedindo água para minha esposa, a minha água acabou e a minha garganta não tá tão bem ainda, tá? Assim, eu falei da prova, gente, mas tô brincando, tô falando da prova em relação ao chocolate, tá? Falando, então, chocolate, né? A prova tá chegando, tá? Brincadeira, calma. A prova, se não me engano, é dia 16 de abril. Não tenho dinheiro. Queridos, eu acho que a prova é dia 16 de abril, se não me engano, tá? Então, não se preocupem, eu vou passar o conteúdo bonitinho para vocês, tá? Mas vai ser demografia, vai ser transição demográfica. Deixa eu colocar aqui pra gente, ficar no ponto. Teorias demográficas também vou cair. Bacana? Vai ser, na prova, vai ser esse slide aqui, ó. Transição demográfica e teorias demográficas, tá? Se der tempo até lá, pode abrir, mano. Se der tempo até lá, eu coloco pirâmides etárias também, beleza? Só pegando minha água aqui. Pronto. Bebam água, queridos. É bom para a garganta e bom para o rim também, tá? Vamos lá. Garganta acordou ruim hoje. Então, bora. Queridos, semana passada eu estava falando sobre teorias demográficas, certo? Então, só recapitulando. Teorias demográficas são maneiras de tentar explicar o comportamento da população humana durante um determinado período de tempo, tudo bem? Durante um determinado período histórico, tá? E, queridos, quando a gente fala de teorias demográficas, eu tenho 4 teorias principais, sendo a primeira teoria malthusiana, tá? Que a gente já viu, mas vou recapitular rapidinho. Teoria neomalthusiana, reformista marxista e ecomalthusiana. Tudo bem? Bacana? Então, são 4 teorias, beleza? E, novamente, são formas de você tentar explicar o comportamento da população durante um determinado período de tempo. Isso é uma teoria demográfica. No caso, a teoria malthusiana, a gente viu o seguinte, a gente viu que ela surge ali no final do século XVIII, 1798, por meio de um livro chamado Ensaio sobre o Princípio da População,
criado por um cara chamado Thomas Malthus, tá? E o Thomas Malthus, ele é considerado o primeiro demógrafo do mundo, o pai da demografia, sim? Ele tentou explicar o comportamento do crescimento populacional em relação à oferta de alimentos. E o que o Thomas Malthus trouxe para você, naquela época, era principalmente a ideia de que a população humana crescia de maneira muito mais acelerada, muito mais rápida do que a produção de alimentos. Sim, então a população humana cresce em progressão geométrica. Progressão geométrica, sempre lembrando, seria mais ou menos, né, aquele esquema de 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, você dobra a população, né? 8. 8 vezes 2, 16, assim por diante. Então você vai dobrando a população. Enquanto a oferta de alimentos, a produção de alimentos, cresce em progressão geométrica, PA. Progressão geométrica seria naquele esquema de somar, né? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8, e assim por diante, tá? Então, o que o Malthus traz enquanto ideia para a gente é isso. Eu tenho uma população que cresce de maneira mais acelerada do que a produção de alimentos, certo? Segundo Malthus, chegaria um momento onde você teria uma condição em que você tem muito mais gente demandando alimento do que você tem disponível. Isso resultaria naquilo que nós chamamos de catástrofe malthusiana. O que é uma catástrofe malthusiana? A questão da fome, a questão das doenças e dos conflitos pela falta de alimento, certo? Só que a gente viu que esse cenário que foi proposto pelo Malthus não se concretizou. E esse cenário não se concretizou porque você tem, no caso, um processo chamado Primeira Revolução Industrial acontecendo ao mesmo tempo que o Malthus está sugerindo essa proposta de análise social. Sim, o Malthus ele tinha realmente informações que diziam que a produção de alimentos não acompanhava a demanda populacional, mas essa realidade estava em constante mutação. Realmente, no momento em que o Malthus faz os seus cálculos, a demanda por alimentos estava virando cada vez mais uma demanda acima daquilo que poderia ser ofertado pelo campo. Porém, a Revolução Industrial atingiu o campo, promovendo uma revolução agrícola. Houve uma revolução na maneira de produzir. Houve uma revolução na introdução de agrotóxicos, de fertilizantes, o que permitiu que você tivesse muito mais alimento do que demanda. Sim, então Malthus não errou. De certa forma, ele não errou. Ele só deixou de considerar a Revolução Industrial. E nem tinha como ele considerar a Revolução Industrial. Era impossível, porque a Revolução Industrial estava acontecendo naquele momento. Ele não sabia quais seriam os impactos da Revolução Industrial no campo. Então, ele estava certo em anunciar que haveria uma catástrofe. Ele estava totalmente correto. Porém, ao longo do tempo, isso foi se modificando. Beleza? Certinho? Queridões, tranquilo aqui em malthusianismo? Bacana? Lembrando que o Malthus ele propõe o seguinte, sujeição moral, como forma de controlar a superpopulação. O que era a sujeição moral? Era literalmente parem de se reproduzir. Ele sugeria que as pessoas tinham que parar de se reproduzir. Casamentos tardios, abstenção sexual, certo? Tudo isso para evitar o crescimento acelerado da população, certo? Lembrando que essa é uma época onde não existem métodos, por exemplo, contraceptivos. Não existe DIU, não existe pílula anticoncepcional, não existe camisinha, não existe nada. Então, não tem como você controlar o crescimento populacional com métodos contraceptivos. Era uma questão de sujeição moral mesmo, certo? Bacana? Então, novamente, Malthus dizia, se abstenham do sexo. Malthus dizia, casem-se mais tarde, né? Porque casando mais tarde você vai ter menos filho. Bacana? Certo? Só que a teoria malthusiana não se concretizou. A teoria malthusiana foi por terra. E aí vai surgir posteriormente uma outra teoria baseada no malthusianismo, mas com um novo foco. O foco da teoria malthusiana era a questão da fome. A teoria
malthusiana, né, o de novo malthusianismo, ela deixa a fome de lado e foca em outro elemento, que é a questão do subdesenvolvimento. Sim? Então, ó, teoria não malthusiana, teoria malthusiana, perdão. Você tem a fome sendo o problema. Na teoria neomalthusiana, você tem a pobreza, o subdesenvolvimento sendo o grande problema. O que a teoria neomalthusiana diz? Ela diz o seguinte: uma superpopulação gera ou leva a um processo de subdesenvolvimento. Tradução disso é mais ou menos aquela frase que você já ouviu várias vezes: pobre é pobre porque tem muito filho. Essa é a tradução. Sim, então superpopulação leva a subdesenvolvimento. Bacana? Essa é a proposta da teoria neomalthusiana. Sim, queridos, a teoria neomalthusiana ela está acontecendo no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. Sim, pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, você tem aquilo que nós chamamos de baby boom nos países subdesenvolvidos. O que é o baby boom? Você tem uma explosão de bebê. Sim, é literalmente baby boom, boom de explosão. Bacana? Seria aquele momento em que você tem a introdução de uma série de fatores, como, por exemplo, acesso à saúde pública, acesso à rede de esgoto, acesso à água potável nos países subdesenvolvidos. E isso faz com que você tenha uma queda da taxa de mortalidade, ao mesmo tempo que a taxa de natalidade permanece elevada. Sim, se eu tenho uma queda na taxa de mortalidade durante essa época, após a Segunda Guerra Mundial, isso significa que o crescimento populacional vai ser cada vez mais elevado, ou seja, baby boom, explosão de bebê, tá? No Brasil, esse baby boom ocorre principalmente na década de 60 e 70, tá? Entre 60 e 70 você tem um boom no crescimento populacional brasileiro. As famílias passam a ter cada vez mais filhos. Sim, resultado da queda na taxa de mortalidade e também na manutenção da taxa de natalidade. Se você já viu Luba YouTuber, você vai lembrar que ano passado ele usava muita expressão boomer. Lembra disso? Boomer. Não sei o que, boomer. Boomer, que é uma expressão que você utiliza para uma pessoa que diz, no meu tempo, não sei o que, não sei o que. Né? Esse boomer, meus queridos, vem justamente de baby boom. Tá? Quem são os boomers? Os boomers são o pessoal mais velho que nasceu nessa época em que as famílias tinham 5, 6, 7, 8 filhos. Tá? Isso é um boomer, tudo bem? Bacana? Então, o pessoal que nasceu na época da explosão de bebês. Só que esse momento de explosão de bebês, né, de rápido crescimento da população dos países subdesenvolvidos, leva à ascensão dessa teoria. Esses teóricos do neomalthusianismo vão dizer que a superpopulação é a causa do subdesenvolvimento, ou seja, pobre é pobre porque tem muito filho. Isso por quê, meus queridos? A lógica aqui é mais ou menos a seguinte: o Estado, ou seja, o país, o governo, gasta muito dinheiro com gente pobre, porque ela tem muito filho, e gasta muito dinheiro em hospital público, em escola pública, em auxílio, como por exemplo Bolsa Família, quando poderia estar gastando esse dinheiro em industrialização. Sim, a lógica é essa. Você gasta muito dinheiro em manutenção da qualidade de vida da sua população, ao invés de colocar esse dinheiro na indústria. Sim? Então você gasta muito dinheiro em hospital, você gasta muito dinheiro em creche, você gasta muito dinheiro em auxílio econômico. Esse dinheiro, se fosse aplicado na indústria, desenvolveria seu país. Mas você está jogando esse dinheiro, entre aspas, pelo ralo. Então, o que esses teóricos vão dizer é que você tem, nesse caso aqui, a superpopulação sendo o problema. Bacana? Então, a superpopulação gera o subdesenvolvimento. Na outra lógica, na lógica malthusianista, a superpopulação gerava a fome. Agora o problema é a pobreza, não mais a fome. Tudo bem? Sim? E como resolver o problema do subdesenvolvimento? A forma de você resolver o problema do subdesenvolvimento passa pelo controle populacional, passa pela redução do tamanho da tua população, segundo os neomalthusianistas.
Então, os neomalthusianistas, eles vão dizer o seguinte: olha, precisamos reduzir o tamanho das famílias. Precisamos reduzir o número de filhos por mulher. Ou seja, precisamos reduzir a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade. E qual a melhor forma de você reduzir a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade? Por meio do planejamento familiar, certo? Quando eu digo planejamento familiar, o planejamento familiar ele é uma ideia imposta pelo governo. Sim, pelo menos dentro da teoria neomalthusiana. O governo ele vai começar a divulgar um modelo de família bem-sucedida, que deveria ser um modelo aplicado a todas as famílias dentro de uma nação. Então, o que seria um modelo de família bem-sucedida? Seria um modelo de família onde você tem um pai, uma mãe, um filho e uma filha. Sim? Ou seja, você tem um casal e você tem 2 filhos no máximo. Esse seria o modelo de família bem-sucedida, que é implantado nas nossas mentes por meio do planejamento familiar. Quando você for ter uma família, esse é o modelo de família que você tem que ter. É isso que o Estado está te dizendo. Sim? Por quê? Porque, no caso, você tem um pai e uma mãe, certo? Quando eles morrerem, sobrou 2, né, que eram os filhos, né, os 2 filhos, um filho e uma filha de preferência, que vão, no caso, repor o pai e a mãe como mão de obra, certo? Então, teoricamente, você mantém um balanço populacional, teoricamente. Só que esse modelo de família, ele é implantado muitas vezes sem a gente ver, sem a gente perceber. Por exemplo, quando você olha esse modelo de família que é implantado na sua mente como modelo de família perfeita, esse modelo de família, ele foi imposto a você por meio de uma ferramenta que às vezes você nem se toca, que ela está fazendo esse papel de ferramenta estatal. Sessão da tarde. A sessão da tarde, não só a sessão da tarde, né, mas outros tipos de programações televisivas, foram essenciais para divulgar um modelo de família bem-sucedida. Se você liga, por exemplo, na Globo, na sessão da tarde, você vai ver um monte de filme norte-americanos, ou seja, cinema de Hollywood, cujo o núcleo familiar principal é esse, né? Pai, mãe, filho, filha. Sim, é um modelo de família perfeita. Imagine, desde a década de 70, você sendo bombardeado constantemente com essa informação. Né? Constantemente o filme hollywoodiano te traz essa ideia de, ó, essa daqui é a família perfeita, né? No máximo 2 filhos, no máximo 2 filhos. Sim? Né? Estourando 3 filhos, mas no máximo 2 filhos. Cara, você é tão bombardeado com isso que você nem presta mais atenção. E quando você compara as famílias antigas do Brasil com as famílias mais recentes, você percebe que esse modelo ele acabou entrando como modelo do planejamento familiar. Grande parte das famílias brasileiras tem hoje, no caso, 2 filhos. É a taxa de fecundidade brasileira. A taxa de fecundidade brasileira é de 2,3, 2,1, alguma coisa do tipo. Ou seja, 2 filhos por casal em média. Em média. Sim? Ou seja, nós brasileiros compramos essa ideia sem nem perceber. Novamente, é uma imposição que a gente não percebe. Sim, a simbologia, né, no caso disso daqui, ela acaba sendo uma simbologia um tanto violenta, né? Você vai mudando a ideia daquilo que é família ao longo do tempo. Família, antigamente, no Brasil, era mãe, pai, 5 filhos, vovó, tio, tia, primos, todo mundo morando em uma única casa, às vezes. Os terrenos eram muito maiores. Às vezes você tinha no mesmo terreno 3 casas diferentes, né, da mesma família. Então todo mundo era considerado família. Com o tempo você vai mudando essa lógica daquilo que é família. Sim, assim como os objetos individuais do seu dia a dia também vão se modificando para que eles se adequem a essa lógica de uma família menor, de um núcleo familiar menor. Por exemplo, quando você olha o seu carro, ele tem o banco do motorista, o banco do carona. E aí, pelo menos a maior parte dos carros, tem um banco atrás. E o banco atrás,
ele geralmente é formado por um banco mais rebaixado, outro banco mais rebaixado, com encosto de cabeça, com encosto de cabeça e um banco no meio que é um pouco mais elevado. Esse banco mais elevado ele não tem encosto de cabeça. E muitas vezes você pode descer esse banco aqui. Isso por quê? Esse banco do meio não é feito para você colocar uma criança. A criança, ou as crianças, vão aqui, nesse banco. Esse aqui está deitado praticamente, né? E nesse banco aqui. Sim? No meio vai o quê? Nada. O meio não é para você levar nada. No máximo, no meio, você pode levar o quê? Um cachorro, no máximo, tá? O Golden Doodle, né? Que é o cachorro da família perfeita. Mas tá difícil de utilizar essa caneta aqui, gente. Calma aí. Que é o cachorro da família perfeita nos Estados Unidos, né? Sempre tem lá a família com cachorro Golden Doodle, né? E um casal de criança, que é um cachorro Golden Doodle. Beleza? Certo? Ou seja, o objeto do teu dia a dia, teu carro, se adaptou a esse modelo de família. Sim, isso tudo é planejamento familiar. Você impõe um modelo de família para a tua sociedade e você vai dizendo para ela que ela tem que seguir aquele modelo de família sem que ela nem perceba. O Estado não precisa dizer, no máximo, 2 filhos. Ele te induz a isso. Bacana? Isso é planejamento familiar. Então, a TV e teus objetos do teu dia a dia vão te impondo isso. Bacana? Sim. O Pedro disse o seguinte: então é possível fazer uma desnaturalização do pensamento de família perfeita? Sim. Sim. Você vai moldando o conceito de família ao longo do tempo, né? Novamente, o conceito de família no Brasil da década de 60, década de 70, era um conceito de modelo de família diferente da família ou do núcleo familiar dos anos 2000, que já passa por uma modificação também nos anos 2020 e assim por diante. Esse conceito de família vai mudando ao longo do tempo, tá? E os teus objetos do teu dia a dia vão mudando também para se adequar a esse modelo de família. Beleza? Certo? Então, planejamento familiar passa por essa mudança mental na sociedade, tá? Você também tem, queridos, a distribuição gratuita de anticoncepcionais. Então, bacana. Queremos que o teu núcleo familiar seja formado por 4 pessoas no máximo. Ótimo. Mas para isso precisamos que você, né, utilize uma série de técnicas que evitem a você ter mais que 2 filhos. Então você tem distribuição de camisinha, imposto de saúde, você tem a questão de colocar DIU também, que é um método contraceptivo, sendo algo que pode ser feito pelo SUS, né, gratuitamente. Você tem laqueadura e vasectomia, que são técnicas também para impedir a reprodução, que também são feitas gratuitamente pelo SUS. Ou seja, você tem uma série de distribuição de métodos anticonceptivos, né, anticoncepcionais, por parte do Estado, para evitar que as famílias cresçam ainda mais, para tentar manter esse planejamento familiar. Só que, no caso, queridos, brasileiro, essa distribuição foi relativamente tranquila. Essa tentativa de manutenção de um núcleo familiar pequeno foi algo que foi adquirido, digamos, de maneira mais pacífica pela população. Em outros países, houve uma certa resistência. Tá? Em alguns países, por exemplo, como Índia, países mais pobres, você tem essa questão da reprodução sendo algo ligado muito à religião. Né? Então, na Índia, por exemplo, você tem a questão da reencarnação. Você impedir a reencarnação é algo que viola todos os preceitos religiosos. Então, você usar métodos contraceptivos, teoricamente, impediria um bebê de nascer, que impediria uma alma de reencarnar. Então, isso viola a tua religião. E justamente por conta disso, em alguns momentos você teve o Estado, né, países, governos, se utilizando de métodos violentos para tentar controlar a população. Então, como eu disse, no Brasil isso foi um pouco mais tranquilo. Mas na Colômbia, na Índia, no Peru, você teve momentos onde
a população foi esterilizada de maneira forçada. E quando eu digo foi esterilizada de maneira forçada, é literalmente entrarem na sua casa, te pegarem pelo braço e falar: olha, hoje você vai fazer uma laqueadura. Hoje você vai fazer uma vasectomia. Sim, como forma de impedir a população de se reproduzir. Então, no caso, por exemplo, peruano, você teve o governo peruano de Francisco Fujimori, um ditador peruano da década de 80 e 90, esterilizando a população indígena. Sim, eles iam até aldeias indígenas e obrigavam os índios, no caso as índias, né, as mulheres principalmente, a se submeterem à laqueadura forçada. Sim. Ah, professor, e se a pessoa resistisse? Você até poderia resistir, mas o governo dizia o seguinte para você: olha, você tem um emprego em tal local, em tal fábrica. Se você não se submeter à laqueadura, nós vamos obrigar aquela fábrica a te demitir e você vai morrer de fome. Você nunca mais vai conseguir um emprego, certo? Então era meio que uma coisa forçada mesmo. Você não tinha opção. Isso é crime contra a humanidade. Isso é considerado genocídio. Tá? Genocídio não é apenas você matar, mas você impedir uma população, uma certa cultura de ter sua continuidade, isso é genocídio, tá? Francisco Fujimori, ditador do Peru, como eu disse, foi quem ordenou isso no Peru, tá com 94, 95 anos, prisão domiciliar por conta de crimes de guerra, logo morre e senta no colo do capeta, porque é o lugar que ele tem que ir, né? Então você forçar uma esterilização em massa é crime contra a humanidade. Beleza? Certo? E, novamente, é você forçar a esterilização de uma sociedade, de uma parte da sua sociedade que é considerada indesejada, né? Que não pertence ao grupo, digamos, privilegiado, ou que você considera como um grupo adequado para dar continuidade à sua nação. Certo? Então, teoria neomalthusiana, essa teoria que se baseia no Thomas Malthus, tá? No malthusianismo, e que diz que o grande problema é o subdesenvolvimento. Então, a superpopulação gera o subdesenvolvimento. Sim, no caso, a última teoria é a teoria marxista-reformista. Cadê? Teoria marxista-reformista. Eu coloquei reformista aqui, você pode colocar marxista/reformista ou reformista/marxista. Tá? Essa teoria, queridos, marxista-reformista, ela faz a crítica à teoria neomalthusiana. Então é fácil de lembrar por quê? É só pensar o seguinte, cara, marxista gosta de fazer o quê? De reclamar. Então eles vão fazer a crítica à teoria malthusiana, ou neomalthusiana. Tá? A teoria marxista reformista, ela diz o seguinte: não é a superpopulação que gera a pobreza, não é a superpopulação que gera o subdesenvolvimento, e sim o contrário. O subdesenvolvimento gera a superpopulação. Bacana? Olha lá. Não é a superpopulação que gera o subdesenvolvimento, e sim o contrário. O subdesenvolvimento gera a superpopulação. Ou seja, não é que pobre é pobre porque tem muito filho. Sim, o fato de ter muito filho não te induz à pobreza. Mas o fato de você ser pobre, o fato de você não ter conhecimento, de você ter falta de informação, de você não ter acesso a métodos contraceptivos, tudo isso acaba gerando uma população muito maior, uma taxa de fecundidade e natalidade muito maior. Então a pessoa tem uma série de tabus sobre a questão de utilizar camisinha. Aí ela não utiliza e acaba engravidando a namorada, o que resulta, né, em população cada vez maior. Então a pessoa não sabe que tem que utilizar o método contraceptivo de maneira regular, né? Não pode falhar, senão tem um problema também de acabar criando uma janela ali que pode engravidar. A pessoa não tem acesso nem ao método contraceptivo, às vezes nem sabe que existe. Então, a falta de informação, a pobreza, né, a condição existente naquela sociedade, tudo isso impulsiona para um crescimento populacional. Então, percebam que é uma inversão da lógica neomalthusiana. Neomalthusianismo, superpopulação, gera subdesenvolvimento. Teoria marxista reformista é o contrário. O subdesenvolvimento gera superpopulação. Beleza? Sim? Queridos, de que maneira eu resolvo essa problemática?
Se o problema é a pobreza e não a, a questão da superpopulação, eu consigo resolver o problema da pobreza distribuindo melhor a renda dentro de um país, melhorando a distribuição de renda, melhorando a condição de vida das pessoas. Então, para corrigir a superpopulação, ou seja, para corrigir o problema da população grande, eu começo combatendo a pobreza. Então, eles inverteram a lógica. No neomalthusianismo, eu combati a superpopulação para resolver a pobreza. Aqui eu combato primeiro a pobreza para resolver a superpopulação. Sim? E aí o que vai acontecer? A proposta aqui é principalmente essa. Temos que distribuir melhor a renda. Temos que criar mecanismos de melhorar a distribuição de renda. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente melhora a distribuição de renda? A gente dá auxílio econômico, Bolsa Família, Fome Zero, né? Auxílio do Fome Zero. A gente cria auxílio para que a criança, para que o adolescente permaneça na escola, na faculdade. A gente cria mecanismos de cobrança de impostos daqueles que ganham mais e isenta aqueles que ganham menos, para que eles possam ter renda para manter o filho no colégio. Sim? Então eu tenho aqui uma série de mecanismos que visam melhorar a distribuição de renda, e melhorando a distribuição de renda, eu consigo então resolver, segundo a lógica marxista reformista, o problema da superpopulação. Certo? Então, novamente, a diferença entre neomalthusiano e marxista reformista é esse. Sim, enquanto o neomalthusiano crê que você tem uma superpopulação gerando subdesenvolvimento, o marxista reformista, a teoria marxista reformista, crê que, na verdade, é o contrário. O subdesenvolvimento gera a superpopulação. Beleza? Certo? Amores, toda a tua leitura de mundo dentro da demografia é feita com a teoria marxista reformista. Tá? É feita com base nessa teoria. Então, quando a gente falou sobre taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade infantil, a gente falou toda hora da questão da falta de acesso à informação, da questão da falta de acesso a métodos contraceptivos, da entrada da mulher no mercado de trabalho. Falamos da falta de acesso à saúde básica. Percebam que a gente sempre está dando uma leitura a esses conceitos de demografia, a gente sempre está dando uma leitura marxista-reformista, tudo bem? Então a gente sempre entende que a alta taxa de fecundidade, alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade é resultado do subdesenvolvimento, beleza? Certo? Então, cuidado, quando for ler uma pirâmide etária, quando for ler um gráfico como esse daqui, da transição demográfica, sempre leia, tá? Sempre analise em vestibular com base na teoria marxista reformista. Cuidado para não analisar com base na teoria neomalthusiana. Vão te dar errado. Beleza? Sim? Agora tem mais um ponto, só para a gente poder ir partindo para o final, que seria a teoria ecomalthusiana. Eu não coloquei aqui, mas é bem de boa, tá? O que seria a teoria ecomalthusiana? Não teoria neomalthusiana, mas sim ecomalthusiana. A teoria ecomalthusiana, ela diz o seguinte, teoria ecomalthusiana. Riscar esse neo aqui, colocar eco. Esse eco vem de quê? De ecologia, de meio ambiente, tá? A teoria ecomalthusiana te diz que existe muita gente no mundo para pouco recurso. Essa teoria diz que a superpopulação está gerando uma pressão sobre os recursos ambientais, de tal maneira que você tem uma destruição dos recursos ambientais tão drásticas que, se a gente não reduzir a superpopulação, nós vamos acabar com o mundo. Tá? Esse é o pensamento da teoria ecomalthusiana. Bacana? Então, a superpopulação gera uma pressão ambiental gigantesca. Esse é o pensamento. Cara, a teoria ecomalthusiana, ela tem encontrado muitos apoiadores ultimamente. Principalmente porque você tem uma série de filmes, uma série de obras hollywoodianas que mexem um pouco com essa noção. Por exemplo, quando a gente fala de Vingadores, né, Avengers,
você tem lá a história do Thanos. Thanos é um eco malthusiano. Sim, Thanos é um eco malthusiano. Como assim um eco malthusiano? O que o Thanos crê? No que ele crê? Ele crê que o universo está superpopuloso e essa superpopulação do universo está gerando uma pressão sobre os recursos. Então não tem recurso para todo mundo. Logo, a melhor maneira de você resolver essa problemática, segundo Thanos, é acabando com a superpopulação. E por isso Thanos, ele faz o quê? Ele vai lá, pega as joias do infinito, é isso, né? Joias do infinito, estala o dedo e mata metade, né? Mata metade da população do universo. Beleza. Queridos, resolveu o problema de superpopulação. Ótimo. Segundo a lógica dele. Só que o problema não é a superpopulação. O problema é nosso modo de produção, nossa sociedade consumista. O problema não são os recursos do universo. O problema é o ritmo pelo qual nós consumimos esse recurso. A nossa lógica consumista nos moldou como seres que estão cada vez mais em busca de inovação. Nós criamos aparelhos que poderiam durar anos, mas programamos ele para durar meses, né? Um ano às vezes, obsolescência programada. Então, nosso ritmo de consumo, nossa mentalidade consumista que é o grande problema. O problema não é a falta de recurso, o problema é o ritmo de consumo. Se nós estabelecêssemos uma sociedade muito mais pautada em um pensamento ambientalista, você pode ter certeza que a pressão sobre os recursos seria muito menor. Então, Thanos erra ao achar que, matando metade da população mundial ou do universo, ele resolve o problema. Se o grupo que restou continuar pressionando os recursos da mesma maneira, esses recursos vão acabar uma hora. Sim? Então Thanos é burro. Thanos é burro porque Thanos não estudou geografia. Tivesse feito geografia no TEL, teria sacado que essa não era a solução. Sim, Thanos é burro. Essa é a verdade. E é tão burro, que ele podia ter utilizado todo o poder dele para fazer algo melhor. Por exemplo, vou dar a sugestão para o Thanos. Queridos, o problema é a falta de recurso? Bacana. Que tipo de recurso? Ah, tá faltando alimento. Tá faltando alimento? Tudo bem. Vamos pegar o Aquaman, que consegue reger os peixes e as correntes marítimas, e levar os peixes até mais próximo das costas dos países que estão passando fome, e ali a gente pesca aquele peixe para alimentar as pessoas. Resolvido o problema da fome. Tá? Ah, tá faltando energia. Bacana. O Thor é o deus do trovão. A gente pega o Thor e faz ele gerar energia para suprir toda a demanda mundial por energia. Não precisa mais de petróleo, não precisa mais de urânio, não precisa mais de carvão mineral. Resolvido o problema da energia. Tem o Flash também. O Aquaman é da DC? Bota o Aquaman lá também, não tem problema. Tem o Flash também, né? O Flash também é da DC. Bota o Flash para ficar rodando, tipo em uma roda gigante de hamster, gerando energia também. Sim, né? Pega o Hulk, que é um baita de um cara forte, e manda ele minerar recursos metálicos no espaço. Joga ele no meio do espaço, certo? Pega o meteoro, fica quebrando e leva o recurso até. Mano, resolvido. Escraviza os heróis, resolvido. Agora vem o burro do Thanos e me faz o seguinte: o burro do Thanos, a hora que aperta o botão, a hora que estala o dedo, ele mata metade do universo sem levar em conta a racionalidade de que, ao matar o Peter Park, ele matou mão de obra produtiva. Gente que trabalha e gera recursos para o governo. Ao invés de matar a tia May, que é uma velhinha aposentada que consome recursos do governo. Sim? Qual é a lógica aqui? Nenhuma. Sim? Ele só é burro mesmo. Tá? E assim, não que eu quero que matem a tia May, não é isso. É porque assim, se for para ser utilitarista, que é o princípio do Thanos ali, né, de salvar o universo, ele teria que ter feito o inverso. Mas assim, é tão burro, tão burro, tão burro que ele faz o pior possível. Mata a mão de obra, né, e deixa o pessoal que consome os recursos. Vai faltar recurso de qualquer maneira, queridos. Tudo bem? Então, assim, é simples assim. Tá? É simples assim. Analisar a sociedade pelo prisma correto. Faltou ao Thanos seguir a lógica marxista reformista. Sim, não é problema de recurso,
O problema, na verdade, é justamente a pressão que lançamos sobre eles. Sim, o problema é o modo de consumo atual. Valeu? Certo? Bacana? O que são setinhas? Eu não sei o que são setinhas. É maior? Eu não sei o que é isso. Ah, o Gabriel está perguntando. Mas quando os peixes minerais no espaço acabarem? Queridos, mineral no espaço não acaba nunca. Nunca. Já viu o tamanho? Já viu o tamanho? Gente, primeiro que o espaço ele se expande muito mais rápido do que a gente consegue alcançar a velocidade de expansão. Né? Ele se expande na velocidade da luz. Então não vai acabar. Não se preocupe, não vai acabar. Tem mais no universo do que necessário. Beleza? Certo? Melhor, maior. Ah, tá, tudo bem. No caso, Homem-Aranha é maior do que quem? Não entendi. DC é melhor do que Marvel? Marvel é melhor do que... É isso que vocês estão falando? Não sei. O Homem-Aranha não serve para nada, né, gente? Assim, o Homem-Aranha fazer o quê? Tecido? Roupa? Não sei. O que ele vai servir para quê, Homem-Aranha? Homem-Aranha pode desaparecer. Não tem problema, não. Tá? Ele ficou vivo? Não sei, eu não vi o filme. É o brabo? Não serve para nada. Vai fazer o quê? Olha, não faz nada. Fica fingindo que está salvando o mundo. Só isso, né? Agora, o Thor serve para alguma coisa, para gerar energia, o Hulk para minerar, o Aquaman serve para trazer comida. Que mais super-herói tem? Eu não sei. O Stark é outro que não serve para nada. É outro. Vai fazer o quê? O Stark. Tem dinheiro, né? O superpoder dele é o dinheiro, né? Eu não sei, tem outro super-herói bom, assim, que preste de verdade? Chapolin Colorado, talvez. Não sei. Não sei. Wakanda. O Wakanda tem o pessoal com Vibranium, né? Vibranium é importante. Mas, gente, de verdade, assim, cara, é só questão de análise. Mas, assim, a gente tá brincando, o arqueiro é o pior. Gente, não, é verdade. O arqueiro é o pior. Atirar flecha não é superpoder. Só queria dizer isso pra eles. Atirar flecha não é superpoder, gente. Qualquer um atira uma flecha. Então, pegar os índios do Brasil e falar, são super-heróis. Pronto, resolvidos. Tirar flecha não é superpoder. Verdade, gente. O casal ficou bom de mira. Isso aí você consegue com treino. Só consegue com treino, resolvido. Mas, queridos, assim, por mais que a gente brinque, é interessante que você note que, assim, isso tudo a gente está brincando e você está zoando porque você entendeu. Mas uma criança, como o primo da minha esposa, de 8 anos, 7 anos, quando vê esse filme e ele vê o Thanos, né, dizendo que não tem recursos para todo o universo, aquilo ali, ele compra muito fácil aquele discurso. Sim, ele compra, porque ele é uma criança, ele ainda não estudou essa parte de geografia. Então ele compra aquele discurso, ele vai crescer repetindo sempre essa questão de tem pouco recurso no universo, tem pouco recurso no planeta. Ou pior ainda, né? Pobre é pobre porque tem muito filho, saca? Então a reprodução desse tema, né, dessa lógica que é o perigoso. Sim, então é por isso que eu não gosto do filme, mas aí é implicação minha com o super-herói também. Beleza? Sim? Queridões, estamos se aproximando do final. Alguma dúvida? Sim ou não? Desculpa, eu estou um pouquinho mais lento hoje, é porque eu não estou conseguindo falar e respirar ao mesmo tempo, tá? Eu estou com o nariz totalmente travado. Isso desde a hora que acordei. Estou tentando falar e respirar ao mesmo tempo, tá impossível. E com isso a garganta vai indo embora também, certo? Então, se não temos dúvidas, vamos só rapidinho dar uma olhadinha aqui no livro. Cadê? Deixei o livro aberto? Eu acho que eu fechei o livro. Ah, não, deixei o livro aberto. Funciona a porcaria. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Ó, livro, tudo bem? Ah, fechei. Eu achei que tivesse deixado aberto essa porcaria. Cadê o primeiro ano? Pedagogia, cartografia, demografia, estrutura da população e migração. Esse daqui. Bacana. Vou passar alguns exercícios, tá? Anotem aí. Os únicos que sobraram foi o Hulk e o Thor, segundo a Sofia. O resto não serve para nada, só para ficar correndo de um lado para o outro, ficar fazendo volume no filme, né? É só isso, né? Realmente, eu não estou lembrando de mais nenhum que seja útil para exploração. Hulk, Thor, o Aquaman, mas o Aquaman é da DC, né? Pelo que vocês falaram, mas não tem importância não, velho. Tem importância não. Junta, faz um crossover. Tartaruga Ninja junto com o Aquaman. Faz um crossover. É tudo do mar. Tartaruga Ninja e o Aquaman. Pronto, resolvi.
A tartaruga ninja ia dar uma boa sopa de tartaruga, né? Para alimentar as pessoas. Ai, Jesus. Quanta besteira, viu? Ai, cadê essa porcaria agora? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Estou procurando exercício de teorias demográficas. Aqui. Olha lá. Aqui tem a teoria malthusiana, a neomalthusiana, a marxista reformista e a ecomalthusiana. Sim? Então, podemos colocar aqui... Ó, anota aí para mim, por favor. Deixa eu dar um zoom nisso daqui. Ó, página 111, tá? Página 111. Você tem exercício 14. Exercício 14. O exercício 15. O exercício 16. E do proposto, deixa eu ver aqui se do proposto a gente encontrou um legal sobre teorias. Teorias. Esse de 16 eu lembro que a gente já fez alguns, né? Não, acho que sobre teorias são aqueles lá, será? Só? Só aqueles? Não, tem mais, calma aí, tem que ter. Eu tinha dado uma olhadinha aqui, tinha visto alguns. Ah, aqui o 18. Beleza. Então anota aí, vamos lá. Ó, voltar para cá, foi a página 111. Jogar no chat para vocês, hein? Super choque. Bem 10, bacana, legal. Ó, pessoal, exercícios. Exercícios, página 111. Exercício 14, 15 e 16. 14 ao 16. E cadê aquele exercício lá de teoria malthusiana que eu vi? E ó, o 19 também tá? Era o 18, 19 e tá, 18, 19 e 20. Então, página 119. Página 119 do 18 ao 20. Beleza? Certinho, queridos? Frente, eu sempre esqueço, isso daqui é frente B, né? Frente B? Não, não tem frente, desculpa. Esquece. Eu tô confundindo com o pessoal do curso. Nada a ver. Tá? Então, exercícios, página 111, 14 a 16, página 119, 18 ao 20. Comuniquem com o coleguinha de vocês. Por favor, pessoal que não esteve presente ou que saiu antes da aula. Valeu? Gente, 12h50. Fiquem com Deus. Um grande beijo, um grande abraço, tá? Próxima vez que forem ver Avengers, façam a crítica. Isso é importantíssimo. Valeu? Beijão, fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa Páscoa! Boa Páscoa, né? Tava esquecendo. Boa Páscoa. E não se esqueçam do meu ovo de chocolate. Até mais.